Bom, então vamos ver o primeiro caso aqui, né? Quando a gente falar de força-peso, a gente sempre tem que descrever qual que é o par dessa força. Então, o par é força-peso e força normal. Tá? Na situação aqui do coiote, a gente vai entender que somente a força-peso está atuando, porque não há nenhum apoio. Tá? Então, o que é a força-peso? É a força que a gravidade exerce em qualquer corpo que esteja em contato com a própria gravidade. Então, basicamente assim, na Terra a gente tem uma gravidade de 10 metros por segundo. Essa gravidade, né, implica que a gente vai ter uma força que depende dela própria e da nossa massa. Então a gente chama de força-peso, ou simplesmente P. Para calcular a força-peso, a gente faz massa vezes gravidade. Um detalhe é que, talvez até então, na sua vida, você tenha usado a palavra peso e massa como sinônimos. Tá? Então, agora na física a gente vai ter que diferenciar. Quando eu falar em massa, estou falando de algo que é medido em quilo. Estou falando da quantidade de matéria que um objeto tenha. Quando eu falar de peso, eu estou falando de uma força que a gravidade exerce. Tá? Então, aqui eu coloquei uma imagem para a gente ver, né? Eu tenho o Mário que ele está em cima de um tapete. Tá? O Mário, como ele tem massa, ele vai exercer uma força aqui para baixo no tapete. Tá? A gente conseguiria calcular essa força fazendo a massa dele vezes a gravidade. Tá? Uma tirinha aqui para a gente refletir um pouquinho, né? Eu tenho o Garfield e o dono dele está falando que ele está muito gordo. Tá? Ele quer que o Garfield perca peso. Tá? Então veja como eu esqueci o nome do dono do Garfield, mas como a palavra peso ela tem uma interpretação diferente para a física. Porque o Garfield ele pensou, bom, se você quer que eu perca peso, eu vou para um planeta que tem a gravidade menor, certo? Por quê? Cada planeta tem sua própria gravidade. Por exemplo, se o Garfield ele for para Mercúrio, o peso dele vai diminuir, porque peso é massa vezes gravidade. Só que a massa dele continua a mesma. Então aqui é um lance de jogo de palavras, né, que a gente pode perceber o que acontece. Para a física, peso é força. Então o Garfield levou a física ao pé da letra. Bom, você quer que eu perca peso? Então eu vou mudar minha gravidade, não minha massa. Tá bom? Vamos ver um exemplo aqui, né? A gente falou do Mário, então vamos supor que a gente quer calcular o peso que a gravidade exerce no Mário aqui na Terra. A gente sabe que peso é massa vezes gravidade, então eu vou pegar a massa do Mário e multiplicar por 10, né? A gente vai considerar a gravidade da Terra sempre como 10. Então ele sofre uma força de 890 newton. Tá? Agora, por que o tapetinho não cai? Ou melhor, quando o Mário sobe no tapete, o tapetinho não vai para baixo. Porque tem que existir uma força no sentido contrário a que o Mário está aplicando. Tá? Essa força é a que a gente chama de força normal. Certo? O que chama força normal? Ela faz sempre um ângulo de 90 graus com a superfície. Então eu vou imaginar que a superfície aqui é o tapete. Tá? A força normal ela vai ser geralmente uma força apontada para cima. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Tá? Ela é uma força de apoio. Sempre que um objeto tiver apoiado, certo? No caso, o Mário está em cima do tapete. O tapete, então, serve de apoio para ele. Vai gerar essa força de reação. Se é uma força de reação, é de mesmo valor, só que no sentido contrário à força de ação, que é o peso do Mário. Tá? Então vejam, para que haja força normal, eu preciso que essas superfícies se encostem. Lá nos slides para trás, quando a gente falou do coiote, por que o coiote caiu? Porque foi tirado o apoio dele. Se nós tirarmos o apoio dos nossos pés, a gente também cai. Na verdade, a gente está caindo sempre com a nossa força-peso. O que acontece? A gente tem um contato embaixo da gente que nos mantém de pé, nos mantém em equilíbrio. Tá? Essa força
de contato ela também pode existir quando dois objetos encostam um com o outro. A força de A para B é a força de B para A. Tá? De forma geral, então, como a gente está vendo que a força normal é um complemento da força-peso, a gente pode calcular ela da mesma forma, fazendo a massa vezes a gravidade. Vetorialmente, a gente considera que ela tem um sinal contrário ao peso. Então, se o peso do Mário é 890, eu teria que pensar que a força normal, como está no sentido contrário, ela teria que ser negativa. Mas a gente não faz, pelo menos agora, essa diferenciação para não confundir nossa cabeça. Então, nesse caso aqui, se eu quisesse calcular a força normal que o tapete exerce contra o Mário, é da mesma forma que eu calculei o peso, eu faria a massa vezes a gravidade. E aí a gente consegue perceber que peso e normal são pares de força, eles vão atuar juntos de forma que a gente estabeleça aqui a relação das leis de Newton. Então, para toda força que eu aplico, eu vou receber uma força contrária que tem o mesmo valor, mais o sentido contrário que eu apliquei. Então, sim, eu empurrei a parede me empurrou. Eu sentei na cadeira, a cadeira exerce uma força contra mim também. Tá bom?